Bom dia, vamos dar continuidade à leitura da palavra. Corra, pegue sua Bíblia. E a gente está com mais ênfase no Novo Testamento, tá bom? Mas prometo que nós vamos terminar de ler o Velho Testamento até para que eu termine totalmente a Bíblia, né? Então eu preciso voltar. Mas agora a gente vai ler Marcos 8. Ontem nós lemos Marcos 7. Então corra, pegue sua Bíblia lá e vamos ler junto. Vai falar assim: Jesus alimenta outra multidão. Lembra que Jesus alimentou uma multidão com pãozinho e alguns peixinhos? Vamos ver de novo. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Com eles não tinham nada para, como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Olha o Senhor sentindo a dor dos outros, a fome do outro. Assim que devemos ser. 4. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? A pouca fé daquele povo. 5. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, respondeu eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. 9. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000 pessoas. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Então Jesus fez a multiplicação de novo dos pães e dos peixes. Continuando, estamos lendo Marcos 8, agora versículo 11. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. 12. Jesus deu um grande suspiro e disse: Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Isso vai para nós também hoje. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento das farinhas e com o fermento de Herodes. Ele estava falando por enigma aqui para eles, né? Não entenderam, tipo assim como a gente fala, vamos falar por código, Jesus estava falando. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não temos pão? Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? 18. Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam. Não lembram os 5 pães que eu parti
para 5.000 pessoas? Jesus relembrando eles. Quantas cestas cheias de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 12. Jesus perguntou outra vez, e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 7. Primeiro 12, depois sobrou 7. Então Jesus perguntou, será que vocês ainda não entenderam? Olha, a gente está cheio de situações assim na igreja, né? A gente vivencia isso direto. As minhas pregações aqui são comparando, né, o mundo espiritual e o mundo que vivemos. Então, isso aqui a gente vive na igreja. Tem gente que anda com Cristo, que vive, mas parece que não vive, não sabe, né? Então, por exemplo, eu passei por uma situação, ainda estou meio balabalá, mas vou melhorar. Mas eu sei que Deus está comigo, né? Que vai ser feita a vontade dele, né? Se for para ficar curada, vamos ser curados. Se for para ir para a glória, glória a Deus, né? Mas estamos aqui, né? Crendo no que eu leio, no que eu vivo. Dia e noite o Senhor nos prova a sua fidelidade. Então esses caras tinham vivenciado já 2 milagres de multiplicação de pão e ainda estavam preocupados com comida. Tá cheio de crente assim, né? Ai, o que eu vou comer amanhã? Ai, se eu não for trabalhar, não sei o que, né? E aí esquece às vezes de fazer a obra de Deus, pensando só no seu umbigo, né? Pensando em ter dinheiro muito no banco, né? Em ter um carrão, em trocar o carrão. Aonde o carrão entra, o carrinho também entra, viu? Então, busca o Senhor e começa a olhar pro reino. Então, esses caras que andavam com Jesus, viu os milagres e continuavam a parecer meio leso na situação. Então, hoje ainda tem gente assim, que anda com Cristo, mas parece que não anda, né? Vegeta. Ainda temos isso hoje, não só no passado. Jesus e o cego de Betsaida. Olha aqui. Lembra que ele curou o mudo? Que ele libertou aquela mulher? Agora ele vai falar de um cego. São tudo doenças hoje que a gente olha assim, ai, não tem jeito, né? E aí Jesus era o próprio Deus, aí eu mando, até na cegueira, eu mando na surdez, eu mando em tudo. Basta eu mandar meu e a pessoa fica boa, né? Então, Jesus veio mostrando esses milagres, não porque ele queria aparecer, ele até falava para as pessoas não comentarem, mas as pessoas iam comentar. Mas ele fez cada milagre para provar que ele era Deus, que ele tinha o poder nas suas mãos, né? Estamos lendo Marcos 8, agora versículo 22. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levantou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Então, em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Então, ele ordenou para ele: não volte, bora ver o que ele vai fazer, se ele vai obedecer ou se ele vai ouvir o que Jesus falou. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficavam perto de Cesareia e Filipe. No caminho ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Jesus perguntou para os discípulos. Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é o João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. 29. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Então Jesus perguntou para os discípulos: E vocês acreditam que eu sou quem? E você, aí, do outro lado, que
está ouvindo, que vai ouvir esse vídeo no YouTube, no Facebook, em qualquer outro lugar. Quem você acha que é Jesus? É o próprio Deus? É o Criador? Tem todo o poder? Jesus perguntou para os discípulos e pergunta para você hoje: quem sou eu? O Senhor é o Messias, eles falaram. Respondeu Pedro. Pedro respondeu: você é o Messias. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Ah, tá, vocês acreditam que eu sou o Messias, o enviado de Deus. Mas não conte para ninguém. Hoje a diferença, se você crê nisso, espalhe. Porque Jesus veio para isso, para nos salvar. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto. E 3 dias depois ressuscitará. Olha só, a palavra de Deus falando tudo o que ia acontecer. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Para você aí que só pensa no teu umbigo, olha o recado de Jesus. Se alguém quer ser meu seguidor de Jesus, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como vou morrer, e me acompanhe. Olha só Jesus falando isso para Pedro e para nós. E Pedro andava com ele, mas Pedro naquele momento foi usado por Satanás para querer que Jesus não cumprisse a morte de cruz, querendo tirar, né? Então, o fato de você andar com Cristo não quer dizer que você não é usado pelo cão de vez em quando. Então, acorda e fica pulgada. A Bíblia diz orar e vigiar, para que você não seja tentado, para que você não caia pior do que o irmãozinho, para que você não venha a ser usado pelo diabo para impedir o trabalho do Senhor. Tá cheio na igreja, né? De pessoas que querem impedir o crescimento da igreja. Essas pessoas são como aquele discípulo que queria impedir os planos de Jesus. Hoje ainda tem crentes, discípulos, que querem impedir que a gente proclame aos 4 cantos que Jesus é o Salvador. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Recado para ti. Mas quem esquece de si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira, que é a vida eterna, gente. É a vida eterna. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Então, que adianta você ter tudo aqui nesse mundo? Esse mundo vai acabar. E você ter a morte eterna. E morrer e ir para o inferno e queimar o resto da vida, porque lá não vai ter mais chance. Ali diz que adianta ser milionário aqui e não ter Jesus como Senhor e Salvador. De nada adianta. 37. Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Tem crente com vergonha de Deus aí de dizer que é crente, que acredita em Deus? Tem. Você pensa que não? Tem crente aí que tem vergonha de dizer: ah, não, eu não falo. Melhor que as pessoas percebam. Não vou dizer que eu sou crente. Às vezes é para fazer o que não presta e não ser cobrado.
Porque quando você diz que é crente, tu faz uma coisa errada. Tu não é crente. Isso é o Espírito Santo te cobrando com postura de crente. Então terminamos aqui. Terminamos nesse aqui. Então, o Filho do Homem. Então, ele está dizendo aqui, se você se envergonha de Deus, saiba que quando Jesus voltar com seus anjos, ele vai olhar para ti, vai ter vergonha também, vai dizer que nem te conhece, viu? Então, acorda. Acorda que o Senhor tá voltando. Tá vendo esse desespero aí, né? Tanta desgraça. É bíblica. O esfriamento da igreja. O esvaziamento da igreja, essa depressão se instalando. O telefone é bom para isso que eu estou fazendo aqui, evangelizar, mas ele também está monopolizando uma galera só com besteira. Então comece a faca, eu já falei aqui, né? Esse garfo aqui ele serve para me comer ou para matar alguém, né? Então o seu celular é a mesma coisa. Ele pode servir para pregar o evangelho, para levar esperança. Ou ele pode servir só para te levar para o inferno. Tá bom? Então vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a leitura da palavra, né? Acabamos de ler Marcos 8. Excelente. Onde Deus mostra o seu poder, onde ele mostra várias coisas que a gente vai falar em oração, tá bom? Vamos lá orar. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado por mais um dia. Continua restabelecendo a minha saúde, Senhor, conforme a Tua vontade, o Teu querer. Me submeto aqui, Senhor, enquanto serva, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Quero Te agradecer pela leitura de Marcos, Senhor, riquíssima. Como a Tua palavra é viva, como a Tua palavra é excelente, para nos corrigir, para nos admoestar, para nos ajudar a andar segundo a Tua vontade. Obrigado porque Tu tens poder sobre todas as doenças, Senhor. Obrigado porque Tu nos ama. Obrigado porque Tu vieste com o propósito de morrer por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu esclarecestes a todos nós através da Tua palavra. Que mesmo com Cristo nós podemos ser usados pelo inimigo, que devemos orar e vigiar, que podemos adoecer, mas se estamos contigo somos mais que vencedores. Se estamos contigo, a morte é lucro para nós, Senhor, porque vamos estar contigo na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Seja feita a Tua vontade em minha vida. Obrigado por ser o meu Deus, o meu Criador, o autor e consumador da minha vida e da minha salvação. Que esse vídeo, Senhor, chegue a muitas vidas e transforme. Que elas possam, assim como Tu fizeste a pergunta, olha, eu fui fechar o olho, não vi até onde foi. Então, me despedindo, eu já orei, né? Não filmou tudo, mas fica para uma próxima. Que o Senhor abençoe vocês e até o próximo vídeo, tá? Beijo, tchau.